Olá, vamos continuar os nossos estudos falando agora um pouco sobre os modelos de planejamento estratégico que nós vamos poder utilizar para o setor público. Então, um desses modelos é o método Grumbach, ou seja, na verdade esse método Grumbach é porque ele foi criado, foi desenvolvido pelo economista Matthias Grumbach, certo? E nesse método são utilizadas ferramentas analíticas e até mesmo modelos matemáticos que vão ser voltados para identificar problemas fundamentais, avaliar impactos e até mesmo formular soluções integradas. Então, dentro desse método Grumbach, nós vamos contemplar três elementos que vão ser essenciais para o planejamento estratégico, que é o decisor estratégico, que esse decisor estratégico vai ser aquela pessoa que vai ser responsável por todas as decisões finais. Nós vamos também ter os grupos de controle, que vão ser responsáveis por supervisionar, por avaliar todo o processo do planejamento estratégico, e vamos ter também os peritos. Esses peritos eles vão fornecer conhecimentos especializados que vão auxiliar no próprio alcance dos objetivos. Além do mais, podemos identificar que esse método é composto por quatro fases principais: identificação do sistema, no qual nessa identificação vão ser mapeados todos os componentes e as suas interrelações no contexto estratégico. E isso será fundamental até mesmo para que nós possamos, de fato, saber se aqueles objetivos estratégicos serão alcançados. Vou ter também, né, a outra fase, que é o diagnóstico estratégico. Então, aqui eu vou analisar a situação atual, vou identificar problemas, oportunidades, avaliar forças e fraquezas, ou seja, o diagnóstico estratégico é aquele no qual eu vou fazer um mapeamento do meu ambiente interno e do meu ambiente externo, observando forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? E vou ter também a outra fase, que é de formulação de estratégias. Então, dentro dessa fase de formulação de estratégias, eu vou desenvolver várias opções estratégicas, levando em consideração o quê? O diagnóstico estratégico que foi feito. Todo aquele mapeamento do ambiente interno e ambiente externo vai ser utilizado para que eu possa realmente desenvolver as opções estratégicas. E, por fim, eu vou fazer a implementação e o monitoramento, que vai fazer parte de quê? De realmente colocar a mão na massa, executar aquelas estratégias que foram já escolhidas diante daquelas opções e também preciso fazer a avaliação contínua dos resultados para que, caso seja necessário fazer qualquer tipo de ajuste, que eu faça em tempo hábil para que realmente aquele objetivo possa ser alcançado. Então, observe que nesse método de Grumbach, eu tenho várias fases principais, só que eu consigo identificar realmente as fases que fazem parte do planejamento estratégico como um todo, certo? Então, ao mesmo passo que eu vou identificar, que eu vou ali fazer um diagnóstico, eu estou também até mesmo auxiliando na formulação das estratégias que eu vou implementar e depois vou fazer um devido monitoramento para que eu possa fazer ajustes caso seja necessário. Entendeu? Então, são fases que estão interligadas e que vão realmente auxiliar no alcance dos objetivos. Tá bom? Outro método de planejamento estratégico que também pode ser utilizado para o planejamento, para o próprio planejamento dentro da gestão pública é o Balanced Scorecard, que é o BSC. Então, o Balanced Scorecard ele foi criado, né, por Kaplan e Norton. Ele é um método de planejamento nos quais ele é formado por quatro perspectivas importantes, certo? E diante de cada perspectiva, eu vou analisar esses cenários. Eu vou ter a perspectiva financeira, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, esse Balance Scorecard ele foi muito utilizado, passou-se a ser muito utilizado, por quê? Porque quando ele foi criado, outros métodos já existiam, outros modelos já existiam. Só que eram modelos que muitas vezes só levavam em consideração perspectivas financeiras. Então, quando o Kaplan e Norton criou o BSC, ele passou a ser muito utilizado por quê? Porque englobava outras perspectivas além da financeira, certo? E ele pode ser utilizado, na verdade, não só em planejamento estratégico, mas em vários outros âmbitos dentro da organização, vários outros planos que podem ser criados, certo? Então, dentro da perspectiva financeira, aqui eu vou ter objetivos de crescimento, fontes de crescimento, produtividade, controle de custos, ou seja, tudo aquilo que vai envolver realmente o financeiro da nossa organização. Então, no caso da nossa administração pública, voltado realmente para esse planejamento estratégico.
eu posso observar também, né, o ROI, o retorno sobre o investimento, posso observar vários aspectos voltados para o financeiro. Eu vou ter também a perspectiva clientes, certo? Que, na verdade, quando a gente fala do poder público, nós muitas vezes essa perspectiva cliente é modificada até mesmo para cidadão, porque são aquelas, né, a população ao qual, a comunidade ao qual aquele planejamento estratégico, na verdade, vai ser direcionado. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos abordar o valor que a organização vai proporcionar para que ele possa se diferenciar da concorrência, para que ele possa garantir fidelização e ter um crescimento de receita. Então, dentro do âmbito público, eu não vou, né, me diferenciar da concorrência, pelo contrário, eu tenho que me destacar diante do quê? Da própria comunidade, da própria população, que vai se beneficiar né, de todos aqueles planos, de tudo aquilo que está sendo implementado em prol da população, não é mesmo? Então, ao mesmo passo que eu vou fazer com que eu tenha realmente uma boa utilização dos recursos e que os próprios cidadãos eles possam realmente observar tudo aquilo que está sendo implementado, tudo aquilo que está sendo disponibilizado para eles. Além do mais, temos que ter também a perspectiva de processos internos. Então, aqui eu vou definir todas as atividades da empresa que vão precisar ser implementadas ou aprimoradas, para que aqueles objetivos realmente possam ser alcançados e até mesmo eu possa criar valor para os clientes, que no nosso caso são os cidadãos, certo? Então, eu vou saber realmente quais são as atividades que eu vou desenvolver para que os meus objetivos estratégicos eles possam ser alcançados, para que os cidadãos realmente consigam observar que aquelas atitudes, que aquelas estratégias realmente vêm trazer benefícios significativos. E temos também a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, aqui eu vou ter que observar o quê? Qual é a estrutura, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que vão ser necessários para que eu tenha uma boa atuação, para que realmente aquele meu planejamento estratégico ele possa ser colocado em prática e de forma inovadora e diferenciada. Quanto a isso, a administração pública ela também vai buscar fazer isso. Hoje em dia, cada vez mais, o poder público busca atuar de forma inovadora, de forma diferenciada, porque até mesmo isso cria valor para a administração pública perante os próprios cidadãos. E o poder público, ele não pode ser visto apenas como uma máquina pública no qual é retrógrado, burocrática, não. Hoje em dia, a administração pública ela tem que ser vista como algo gerencial, como algo que realmente pensa na população, mas pensa na população de forma inovadora, de forma diferenciada, certo? Então, esse mapa estratégico, né, que é do BSC, que é do Balance Scorecard, ele acaba nos demonstrando a hipótese da estratégia. Então, cada indicador do BSC vai fazer com que seja demonstrada uma parte integrante de uma cadeia lógica de causa e efeito, no qual todos os resultados vão ser conectados e todos os vetores vão acabar trazendo uma certa consequência. Então, cada uma daquelas perspectivas eu vou analisar, né, a causa e efeito no qual cada um vai trazer uma consequência específica, entendeu? Além do mais, através desse mapa, eu vou conseguir fazer com que haja uma comunicação da estratégia para toda a empresa, ou seja, para toda a administração pública, para que todos os colaboradores ali entendam de fato quais são os objetivos e que esses objetivos vão estar interligados e acabam impactando uns aos outros. Então, a perspectiva financeira acaba impactando a perspectiva, né, de processos internos, que também vai acabar impactando a perspectiva de clientes, que impacta também a perspectiva de aprendizagem e crescimento, porque eles estão interligados. Além do mais, também é de fácil compreensão. Então, todas as partes interessadas vão poder observar e compreender de maneira muito mais fácil, muito mais prática, e também até mesmo podem contribuir para a execução da estratégia, visto que trata-se de um planejamento estratégico participativo, porque é o da administração pública. Outro modelo de planejamento estratégico que também é muito utilizado no setor público é o ciclo PDCA, no qual o ciclo de PDCA ele é formado por 4 elementos: planejamento, execução, monitoramento e ação. Então, dentro do planejamento, eu vou definir os objetivos e metas que eu quero alcançar. Então, eu tenho que identificar problemas, causas, coleta de dados, desenvolver um plano de ação para que todas as questões ali identificadas possam ser resolvidas. Além do mais, eu vou colocar em prática
todo esse plano de ação, tudo aquilo que foi planejado. Então, é preciso que na parte de execução seja seguido todo o plano de ação de maneira organizada, no qual todas as etapas do processo devem ser documentadas para que, caso seja necessário, eu possa analisar posteriormente. Além do mais, eu preciso também fazer um monitoramento de todos os resultados que foram alcançados. Então, eu preciso coletar os dados, eu preciso fazer uma comparação de todos esses resultados que foram obtidos, fazendo uma comparação com os próprios objetivos e metas que foram previamente estabelecidos na fase de planejamento, observar tudo aquilo para ver se realmente está em conformidade. Então, com base em toda essa análise dos resultados, então eu posso fazer correções, eu posso fazer melhorias em todo o processo. Então, se aquele objetivo ele de fato foi alcançado, eu começo a padronizar um novo procedimento, certo? Caso não, eu preciso fazer ajustes e recomeço o ciclo. Por quê? Porque, na verdade, o ciclo PDCA, eu não coloquei aqui no ciclo porque visualmente ele não ficou muito bom no slide, mas ele é um ciclo de verdade, no qual eu vou ter o planejamento, execução, monitoramento, ação. Então, caso na ação eu identifique que realmente foram feitos ajustes, eu vou fazer o quê? Voltar para o planejamento, refazer o meu planejamento, executar novamente, fazer o monitoramento, observar se realmente os resultados foram alcançados. Se foram alcançados, beleza. Se não, volto para a fase de planejamento, refaço o meu planejamento e assim por diante, certo? Então, esses são apenas alguns dos modelos de planejamento estratégico. Existem mais? Existem, claro, principalmente porque a doutrina ela vem trazendo cada vez mais modelos mais sofisticados e tudo, mas esses são muito utilizados, tá bom? E vem trazer realmente informações importantes, tá bom? Aqui nós concluímos mais uma aula, mais uma vez eu agradeço a sua participação, mas temos ainda muitas informações nas próximas aulas. Aguardo você e até mais.